Olá, turma. Bom, na aula passada a gente viu os métodos instrumentais ópticos, hoje a gente vai ver os eletroanalíticos, tá? A química eletroanalítica, aqui eu tenho um fluxograma explicando mais ou menos como que funcionam os métodos eletroanalíticos. Os métodos eletroanalíticos, eles podem ser interfaciais ou não interfaciais. Quais são os não interfaciais? São aqueles métodos dinâmicos, ou os métodos utilizados para medição de condutimetria e também as titulações condutométricas, tá? Ou os métodos interfaciais, que são os métodos estáticos, tá? Dentro desses métodos estáticos é onde eu consigo medir potenciometria, titulação potenciométrica, potencial controlado, tá? E também, aí eu consigo também, dentro deles, aplicar voltmetria, titulações amperométricas, eletrogravimetria, columetria e constante, as variações constantes, titulações columétricas e também eletrogravimetria. Ou seja, são métodos voltados para a aplicação, por exemplo, da identificação, tá, dos potenciais eletronegativos dentro das substâncias. Aqui eu tenho eletrólise pela eletrogravimetria e a columetria. Eletrólise nada mais é que, toda vez que vocês ouvirem a palavra eletrólise, ela está relacionada à quebra ou à separação de alguma espécie, tá? Então, eletrólise nada mais é que a quebra ou a separação de espécies e a transformação, ou seja, a reação por ação da eletricidade. A reação ela ocorre na superfície de um eletrodo, no catodo, na reação catódica ou no anodo, na reação anódica, e são reações não espontâneas que ocorrem de modo inverso ao das células galvânicas. Não sei se vocês repararam, aqui no início da aula, no primeiro slide, eu tenho aqui os aparelhos utilizados para medir potenciometria, tá? Eu tenho um exemplo aqui de uma pilha, identificando quem que é o anodo, quem que é o catodo, tá? Como que ocorrem os processos de separação, um vai oxidar, o outro vai reduzir, tá? Acho que vocês devem lembrar isso. Então, seria mais ou menos esse o princípio, tá? Eletrogravimetria nada mais é que a reação eletródica com a obtenção de um produto sólido que pode ser quantificado através da medição de massa. Columetria é a reação eletródica com a formação de um produto sólido ou não, tá? Que será quantificado mediante a medida de corrente elétrica consumida em um determinado tempo, em determinada carga. Eletrólise como um processo não espontâneo, tá? A eletrólise ela é amplamente utilizada comercialmente para produzir coberturas metálicas atraentes para objetos de eletrodeposição. Os para-choques de caminhões, por exemplo, realizados os processos de cromagem, tá? Talheres, eles são recobertos com prata, joias e semijoias, que podem ser recobertas com vários metais preciosos. O Oscar britânico é uma liga de estanho com cobre e antimônio, que é recoberto de cobre, níquel, prata e finalmente couro, tá? Então, a eletrólise ela é usada para a obtenção de metais como sódio, potássio, magnésio e o alumínio, ou também de alguns não metais, como o cloro e o flúor, e a partir de sais da ocorrência natural. Ou seja, a eletrodeposição é nada mais aqueles banhos que a gente faz. Ah, eu tenho uma peça, quero dar um banho de prata. Ah, eu tenho as semijoias, tá? Então, essa seria mais ou menos. Quando eu aplico essa técnica de eletrólise, eu estou aplicando com a intenção de obter essas substâncias, o sódio, o potássio, o magnésio e o alumínio, ou também o cloro e o flúor, que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, se vocês forem olhar. Então, a eletrólise ela tem um uso químico, um uso em química analítica? Sim, com certeza, tá? São vários os métodos eletroanalíticos quantitativos que eu consigo empregar, inclusive esse de eletrólise. O histórico desses processos, tudo começou com André Marie Ampère, tá? Por volta de 1775 a 1836. Ele era um matemático, físico e francês. Tá? Ele foi o primeiro a aplicar a matemática em estudos com corrente elétrica. Ah, tem corrente elétrica, significa que eu tenho aí algumas substâncias dispersas nesse material.
Foi ele quem definiu a corrente positiva como sendo sentido de fluxo de cargas positivos, que ele sai o quê? Do fluxo positivo para o negativo, embora hoje saibamos que os elétrons que carregam a corrente em metais, tá? Então ele foi aí o precursor aí dessa definição da corrente elétrica positiva. A unidade elétrica, ampere, ela é em homenagem a ele, tá? O fluxo de corrente no tempo, ele define a quantidade de carga, tá? Que é a carga Q, podemos denominar essa variável, cuja unidade é o Coulomb, em homenagem ao físico francês Charles Auguste de Coulomb, tá? Que tem a equação matemática que se refere aí ao fluxo de corrente, aí a quantidade de carga. Eletrogravimetria e a coulometria são métodos eletroanalíticos quantitativos, tá? Diferentemente do potenciométricos, eles são métodos eletrolíticos com uma corrente líquida e uma reação líquida de célula. A eletrogravimetria e a coulometria são métodos correlatos nos quais a eletrólise é realizada por um tempo suficiente para assegurar a oxidação ou a redução completa do analito a um produto de composição conhecido. Na eletrogravimetria, o objetivo ele consiste em se determinar a quantidade de analitos presentes por meio da conversão eletrolítica a um produto que é pesado na forma de um depósito sobre os eletrodos. Ou seja, a eletrogravimetria ele já consegue identificar a quantidade de material que eu consigo, substâncias dispostas dentro de uma amostra. Tá? Já nos procedimentos colométricos, eles estabelecem a quantidade do analito pela medida da quantidade de carga elétrica, tá? Necessária para converter completamente um dado produto. Assim como eu falei para vocês que a gente tem diversas substâncias que elas emitem uma determinada radioatividade, onde a gente consegue realizar fazer a identificação por meio de feixes de luz e frequência, que foi o que a gente viu, né, nos equipamentos de instrumentação óptica, aqui dentro das substâncias eletrogravimétricas, eu também tenho uma frequência de energia que é emitida por esse material. E por meio dessas frequências, dessa energia, tá, estabelecida, seja ela na conversão de energia, ou seja ela na quantificação da carga elétrica, eu consigo fazer a identificação dessas substâncias. A eletrogravimetria e a coulometria são moderadamente sensíveis e estão entre as técnicas mais exatas e as mais precisas disponíveis aos químicos. Tá? Assim como as técnicas gravimétricas convencionais, as eletrogravimétricas não requerem calibrações preliminares. Elas contam com padrões químicos porque a reação funcional entre a grandeza medida e a concentração da analito pode ser estipulada a partir da teoria de dados de massa atômica. Ou seja, eu não preciso, por exemplo, com relação a quando ele fala aqui com relação a padrões de calibrações do equipamento, o que acontece? Eu tenho que respeitar, claro, cada equipamento eu tenho um procedimento para poder iniciar ele. Porém, quando ele fala com isso, eu não preciso, eu tenho padrões das substâncias a serem comparadas. Tá? Já são já foram analisados, estipulados. Então, se eu tenho um determinado material e eu consigo acompanhar o comportamento dessa substância, eu consigo ali identificar que tipo e a quantidade de material disperso ali dentro de uma amostra. Dentro da coulometria, já vai medir essa quantidade de eletricidade, ela é requerida para reduzir ou oxidar em uma célula eletrolítica. Tá? Quando ele fala em célula eletrolítica, esse é tipo aquele exemplo que eu mostrei para vocês inicialmente, do exemplo da pilha. Quem vai oxidar e quem vai reduzir. Então, ali também eu consigo calcular. E por meio dessa fórmula aqui, tá? Que é onde eu tenho M, que é a massa da substância eletrolítica, é igual à massa molar, tá? Vezes a quantidade, que é a carga, tá? Que é a frequência vezes o tempo, a intensidade, aliás, de energia vezes o tempo, dividido pelo número de elétrons vezes a constante de Coulomb, tá? De força, que é 96.487. Então, aqui eu tenho um exemplo de coulometria,
tá? Como é que ela é calculada, a sua representação gráfica para uma corrente constante, como que seria. E também tenho aqui a variação da integral, variando da intensidade, variando do intervalo de tempo a zero, tá? Onde ela vai ter esse comportamento. A eletrólise e o processo não espontâneo. A eletrólise é uma solução aquosa necessária, tá, para investigar se a oxidação ou a redução ocorre com a água ou com o soluto. A água ela pode ser oxidada, produzindo gás oxigênio, ou reduzida, produzindo gás hidrogênio. Não se pode reparar sódio metálico pela eletrólise de cloreto de sódio em água. A água ela se reduz Então, a água ela se reduz, tá? E ela ocorre, ela é reduzida, tá? Produzindo gás hidrogênio. Não se pode preparar o sólido metálico pela eletrólise do cloreto de sódio em água. A água ela se reduz com facilidade do que os íons de sódio H+, ou sódio mais, tá? Então, aqui eu tenho como que ocorre o processo de redução, tá? Isso aqui é cálculo básico de redução e oxidação, onde a gente tem as variações de energia de redução e as variações de energia de oxidação, onde a gente consegue aí determinar quem oxida, identificando quem oxida e quem reduz. E a oxidação da água para produzir oxigênio requer um potencial maior que a oxidação dos íons de cloreto, que seria o cloro. Lembrando-se que tem que olhar como sinal trocado, tá? Ou seja, eu tenho aqui a reação, essa é uma reação de redução. Para que eu possa identificar a reação de oxidação, basta eu inverter. Produto vira reagente, reagente vira produto. E aqui, a parte aqui seria dos valores de energia, vai ficar, se ele era negativo, fica positivo, se é positivo, fica negativo. Ou seja, se eu invertir a equação, eu também vou inverter os sinais de energia. Assim, a eletrólise de uma solução de cloreto de sódio produz gás hidrogênio no cátodo e gás de cloro no anodo. Aí eu tenho aqui a equação, que seria redução do cátodo menos a redução do anodo, e eu vou ter uma variação de energia de menos 2,19 volts. Então, isso significa que, no mínimo, é necessário aplicar um potencial elétrico de 2,19 para que uma reação ocorra. Tá? Então, é isso mais ou menos que está justificando com a reação do cloro do sódio para a formação de gás hidrogênio e gás de cloro. Para a formação, no caso, é preciso desse potencial elétrico para que haja ali uma reação. O potencial de decomposição. O potencial de decomposição, tá, é a partir do qual o processo de eletrólise ele segue de forma contínua. E esse processo é chamado de potencial de decomposição. Ele depende da natureza da solução eletrolítica e ele é obtido através do prolongamento da parte curva da corrente ascendente. O que vem a ser isso? Meu Deus! O que ele está querendo dizer? Que nada mais é que o processo qual, tá, a solução eletrolítica, eu consigo identificar a quantidade de corrente emitida, o potencial de corrente recebida pela substância. Então, o potencial de decomposição ele é devido à força eletromotriz, ou seja, ele precisa de uma força para que ele realize, de retorno, contra a força eletromotriz, que ela surge por meio de uma célula galvânica que se forma ao devido aos reagentes dos eletrodos, onde eu tenho a energia de ativação, ela tem que ser maior que a energia de decomposição, tá? E haverá uma corrente que flui. Então, aqui eu consigo calcular
essa intensidade da energia é igual à variação de energia de ativação menos a variação de energia de decomposição dividido pela resistência dessa célula. Então, o potencial aplicado será sempre o maior que o potencial, que eu falei para vocês, será sempre maior do que o potencial de decomposição. Na prática, é observado o seguinte, que um potencial de decomposição, ele sempre será maior que o determinado pelas equações, tá? Sendo a diferença chamada de sobreposição ou de sobrevoltagem. Assim, o potencial de decomposição, ele compreende que os parâmetros da força do retorno eletromotriz, ele é uma sobretensão originária da polarização dos eletrodos, mesmo que eles estejam inertes. Tá? Aqui eu tenho um modelo de uma célula eletrolítica. Tá? São dispositivos nos quais a aplicação dessa força eletromotriz externa provoca um fluxo não espontâneo de íons dentro da solução. Aqui, no caso, esse dispositivo seria a bateria, tá? Onde vai fazer que onde consiga fluir do anodo para o cátodo, tá? O fluxo de energia, onde um deles vai oxidar e o outro vai reduzir. Então, os cátions se dirigem para o polo negativo e o eletrodo negativo é o cátodo. Aqui é o eletrodo negativo. Aqui eu tenho os elétrons fluindo daqui para cá, onde esse daqui vai reduzir e esse aqui vai oxidar. Então, os ânions se dirigem para o polo positivo do eletrodo positivo, que é no anodo. Como consequência, ocorre a decomposição, no caso, é daqui para cá, o negativo para o positivo. Com consequência, ocorre decomposição das espécies iônicas em solução eletrólise, mas devem ser considerados a queda do potencial ôhmico, tá? E o efeito de polarização. A queda, quando ele fala de potencial ôhmico, que é o IR, é devido ao fluxo de corrente e o potencial medido entre os dois eletrodos não correspondentes. Simplesmente a diferença entre esses dois potenciais de eletrodos, de maneiras a serem calculados pela equação de Nernst. A queda ôhmica, tá, e a polarização, elas devem ser consideradas por causa desses fenômenos potenciais superiores aos potenciais termodinâmicos que são necessários para gerar uma célula eletrolítica. Quando presentes, uma célula galvânica, a queda do potencial ôhmico e a polarização resulta no desenvolvimento de potenciais menores àqueles previstos anteriormente, em cálculo. O sobrepotencial 2 e o grau de polarização nada mais é que a diferença de potencial entre o potencial teórico da célula e o potencial verdadeiro da célula de um determinado nível de corrente. Acredita-se que sobretensão seja o fruto de reações de baixa velocidade ou seja um efeito cinético não termodinâmico. A queda ôhmica ela se deve ao potencial ôhmico, tá? E se deve nada mais que a resistência da solução. E ela é minimizada com uma força iônica elevada ou pelo uso de 3 eletrodos. Polarização é o desvio potencial, tá, do eletrodo de seu valor teórico, que é a equação de Nernst, sobre a passagem da corrente. Aqui, se vocês olharem aqui no gráfico, eu tenho o início da polarização, que essa parte, à medida com que ele vai subindo, seria a região ôhmica. E aqui, quando ele vai começando a ter essa variação, eu tenho o início aí da polarização. É quando a reação começa a acontecer. De concentração, a polarização de concentração ocorre por causa da velocidade finita de transferência de massa da solução para a superfície do eletrodo. Cinética nada mais é que a grandeza da corrente, o qual ela é limitada pela velocidade de uma ou duas reações do eletrodo, isto é, velocidade de transferência de elétrons entre os reagentes e o eletrodo, para contrabalançar a polarização cinética, que apresenta um potencial adicional ou uma sobrevoltagem, o qual ela é requerida
para superar a energia de ativação ou uma energia de semi-reação. Aqui eu tenho as reações catódicas, como elas acontecem, tá? Quando há vários íons, cátions, metálicos ou não, as reações catódicas elas ocorrem em ordens decrescentes dos seus potenciais catódicos, ou seja, das quais positivos aos mais negativos, ou seja, os de maiores para o menor. Tem um exemplo de reação anódica. As reações anódicas elas são também em ordem crescente, seus potenciais anódicos, ou seja, elas são dos mais negativos aos mais positivos. Tá? A eletrogravimetria. A eletrogravimetria ela é um processo no caso, um processo sem controle de potencial, o qual os procedimentos eletrolíticos, nenhum esforço ele é realizado no sentido de controlar o potencial do eletrodo. Tá? No caso, no eletrodo de trabalho. Eles utilizam equipamentos simples e de baixo custo que requerem pouca atenção do operador. E nesses procedimentos, o potencial aplicado da célula ele é mantido em um nível mais ou menos constante durante a eletrólise. E esse processo ele deve ser realizado por meio da agitação, tá, constante, para garantir um depósito aí homogêneo e um depósito aderente. Eletrogravimetria. A eletrogravimetria, com o potencial controlado, ele já é um tipo de procedimento um pouquinho diferente. Tá? Ele é um processo tedioso no início e, acima de tudo, ele também é um processo muito demorado. As eletrólises de potencial controlado, elas são realizadas com instrumentos chamados potenciostatos, tá? Nos quais eles mantêm automaticamente o potencial do eletrodo de trabalho em um valor controlado em relação ao eletrodo de referência. Aqui eu tenho uns exemplos de equipamentos, o qual ele fica num processo de circulação fechada, tá? De circuito fechado, para que eu possa averiguar aí o potencial por meio desses eletrodos de referência, para que eu possa conseguir aí determinar, fazer a averiguação do potencial de cada célula. Aqui eu tenho a corrente de eletrólise, ela flui entre o eletrodo de trabalho, que é esse daqui, tá? Entre o eletrodo de referência, o qual o eletrodo não tem efeito na reação que ocorre no eletrodo de trabalho. Eletrogravimetria. A eletrogravimetria, aqui eu tenho o início da eletrólise de cobre e aqui eu tenho o início da eletrólise também. Aqui eu tenho o final da eletrólise de cobre. Observe que a solução, inicialmente, quando ela está rica em cobre, observe que aqui dentro aqui dentro eu tenho o termostato, tá? E aqui fora eu também tenho outro termostato. Cada termostato desse, cada eletrodo, perdão, eles têm a sua função. Eles estão ligados a uma fonte de energia, tá? Observem que o cobre que estava disperso na solução, ele ficou agregado no caso, no cátodo, que é essa parte aqui, essa parte onde tem a gente pode chamar de como se fosse um filtro, mas não é um filtro, tá? Ficou retido aqui nesse eletrodo. Então, esse é o processo, o início e aqui o fim. Eu consigo identificar e quantificar essa quantidade depois de cobre. Aí aqui eu tenho os exemplos de a porcentagem, no caso, os valores, os limites máximos dos elementos químicos, tá? São esses aqui que a gente utiliza como base. E os intervalos mínimos e máximos de cada um. Aqui eu tenho células com mais de um eletrodo, tá? Sempre vão trabalhar com 2, 3, vai depender do tipo de material que vocês estão utilizando, quantidade de substâncias que querem ser identificadas. A voltametria.
A voltametria nada mais é que um método volumétrico que consiste na aplicação de uma diferença de potencial variável entre um eletrodo de referência e um eletrodo indicador, chamamos de eletrodos de trabalho. Sob sua superfície, uma reação do tipo de oxidação para redução ou uma reação inversa, tá? Ela é um tipo de reação induzida. Quando o potencial do eletrodo de trabalho ele atinge um determinado valor de uma espécie despolarizador, presente na solução em estudo, do estudo, ou ela vai oxidar ou ela vai reduzir. E a corrente, através do circuito externo, ela vai aumentando gradativamente, tá? De forma que ela se torne uma curva um pouco mais acentuada. Então, para impedir a passagem de corrente pelo eletrodo de referência, há a necessidade de se colocar um terceiro eletrodo, tá? Que chamamos de um eletrodo auxiliar, ou um contra-eletrodo. E ele é feito de metal inerte, no caso é o carbono, tá? Ele é usado em um conjunto com um eletrólito suporte para proporcionar um meio condutor. Então, a voltametria ela é feita dessa forma. Aqui eu tenho prata e o cloreto de prata. Aqui eu tenho exemplos da voltmetria. Observem que aqui eu tenho uma curva linear, que ela vai ascendendo gradativamente. Aqui eu tenho um pico anódico, é o pico máximo da reação, no qual ele começa a decair. Tá? E aqui tem as variações de uma linear cíclica. Tá? Essas são as variações aí, os exemplos de como seriam esses análises de voltametria. Aqui eu tenho representação esquemática, aqui no ponto A, da aplicação do potencial de voltametria de um pulso diferencial, e por isso que há essas variações aqui. E aqui eu tenho um pulso de um voltamograma, tá? Que é a representação aí do pulso diferencial. Aqui eu tenho umas voltametrias, exemplos de ondas quadradas, tá? Como eles são representados, dos variogramas, que é de rede de solução, onde A é a parte de limpeza do eletrodo, B a parte de eletroposição, ou seja, eles são adicionados as pré-concentrações de material. Aqui já é um ponto C, onde ele está calibrado, esse aqui nada mais que o ponto de calibragem dele. E à medida com que eu vou colocando material, vou dissolvendo o material ali, eu tenho aí uma variação da sua rede de solução, tá? Aí aqui eu já tenho o voltamograma representado, obtido com as análises da amostra. Observe que aqui eu tenho uma amostra de cálcio e uma amostra de chumbo, o qual ele está identificando a quantidade, tá? Aí das adições. À medida que eu vou adicionando material, tá? Eu vou conseguindo obter esse comportamento aí no voltamograma. Então, é basicamente isso, a aula de vocês, tá? Já como primeira avaliação de vocês, eu quero que vocês identifiquem os principais processos, tá? As principais técnicas empregadas dentro das análises instrumentais. Façam aí um resuminho básico e isso aí já fica como a primeira avaliação de vocês. Qualquer coisa, precisar de material, não esqueçam. Eu vou receber esse material de vocês até segunda-feira, tá bom? Acredito que eu ainda vou passar essa primeira avaliação, eu devo postar a segunda e a terceira avaliação lá no grupo de vocês, ou falar na próxima aula, tá bom? Mas o mais é isso. Se cuidem, quem puder ficar em casa, cuidado, porque essa doença não é brincadeira. Dúvidas, podem me procurar. Do mais é isso. Estudem, bons estudos, bom final de semana. E até a próxima.